vamos falar um pouco sobre os novos Pinóquios. De um modo geral, a animação que tem sido avaliada como sendo a melhor da temporada de 2022 é Pinóquio, a produção do Guillermo del Toro, com codireção do Mark Gustafsson, uma belíssima animação stop motion que traz aí, resgata, né, essa fábula do Pinóquio do Carlo Collodi, escrita lá no final do século XIX, com uma nova roupagem, e é bastante curioso que a gente está no meio de um resgate dessa história, né? Só em 2022 tivemos 3 versões do Pinóquio. Tivemos uma animação russa, inclusive dentro do padrão de produção do orçamento, que é mais limitado, eu considerei uma boa animação. Temos a versão do Guilherme Del Toro e temos a versão da Disney, que é uma produção, uma direção do Robert Zemeckis, né, o mesmo do De Volta para o Futuro, que tem o Tom Hanks fazendo o papel do Gepeto. E tivemos também, em 2019, uma versão italiana, né, com Roberto Benigni fazendo o papel do Gepeto, inclusive o mesmo Benigni que estrelou como Pinóquio, também numa versão produzida na Itália em 2002. Esse filme já é mais ruinzinho. O de 2019 é mais interessante. Mas, sem dúvida alguma, de todas essas versões novas que a gente tem acesso, a do Guilherme Del Toro, sem dúvida, é a mais interessante. Ele traz, né, ele insere a história do Pinóquio dentro do contexto da Itália fascista de Mussolini. Ele, ao contrário da história clássica, se a gente for se transportar para a versão da Disney de 1940, que é mais clássica, que é mais alegre, para um tom mais soturno, mais sombrio, mais voltado, né, para uma estética de filme de terror, trazendo também toda aquela agonia dentro daquele contexto de guerra, né, que é uma coisa bem vista dentro dessa versão do Guilherme Del Toro, que contrasta, evidentemente, com a versão alegre do Pinóquio do Zemeckis, feito para o Disney Plus, que eu considero um remake muito preguiçoso, porque ele refaz a história da Disney de 1940, só que ele acaba eliminando uma boa parte da graça e da própria mensagem da história, amenizando uma série de coisas, inclusive incluindo piadas ali que eu considero muito infame. E no caso dessa versão da Disney, ficou a impressão que, como eles deixaram de lançar o filme no cinema para colocar direto no Disney Plus, parece que no meio do caminho tiveram algum problema ali com redução de orçamento, porque a gente percebe que algumas, digamos assim, economias, né, na parte de animação de efeitos, de soluções criativas ali, pelo menos ao meu ver isso. Mas o que me incomoda muito no caso do Pinóquio da Disney foi como a própria mensagem acabou sendo muito amenizada, praticamente eliminada, se a gente for comparar com a versão de 1940. Para todos os efeitos, eu sempre digo que normalmente as versões clássicas originais são as melhores. Então, eu sempre vou dizer, mesmo gostando muito dos filmes novos aqui, dessas versões que eu estou comentando, eu gosto muito mesmo da versão da animação de 1940, que eu considero muito bem montada, muito bem escrita, tecnicamente brilhante aquele filme, e fica sendo sempre a minha dica principal no caso de Pinóquio, né? Mas as soluções criativas do Guilherme Del Toro, sem dúvida alguma, elas são ousadas, né? Até, se a gente for fazer um exercício, né? Se o Walt Disney fosse vivo, tivesse que ter algum criativo em seu estúdio, não só o Walt Disney, mas qualquer um, a versão que o Del Toro acabou imaginando para o Pinóquio, sem dúvida alguma, é muito criativa, é muito mais ousada do que essa versão preguiçosa que a Disney acabou fazendo aí, que a gente tem acesso via Disney Plus. Uma coisa legal dessa versão do Del Toro, justamente, é como ele faz esse exercício de é, transmutar, né, certos elementos da história que a gente conhece da fábula clássica, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante é essa questão mesmo de não ter a clássica fada azul, né, ou uma fada que vai trazer a vida para o Pinóquio. Isso tudo ele é trabalhado de uma forma muito peculiar, né? Eu não quero dar spoilers aqui, mas é bem interessante mesmo como que trabalha essa junção aí do desejo, do sonho, que é trabalhado de uma forma muito diferente da versão da Disney. Eu não sei se
por parte das crianças se o filme vai incomodar. Pelo menos eu não li, eu não soube de relatos sobre isso. Mas eu lembro de criança, né, que eu lembro de um filme do Pinóquio que foi lançado, de 1987, uma produção da Filmation, inclusive, Filmation, né, que a gente conhece aí de outras produções da época, que fez uma continuação do Pinóquio. Olha que ousadia, né? Eles fizeram, não é que eles fizeram o remake do Pinóquio, eles fizeram uma continuação. Lógico que sem a qualidade técnica que a gente for comparar com uma produção da Disney, mas é uma coisa de imaginar como seria a continuação da história do Pinóquio, baseado, inclusive, na aventura seriada do Collodi, que mostra o que o Pinóquio faria com a liberdade dele. Afinal, ali a história trata da continuação da vida do Pinóquio, né? Depois que passou por toda aquela aventura que a gente sabe da história clássica. E ali ele tem que lidar com essa questão da liberdade. E o principal vilão dessa continuação do filme da Filmation é o Senhor das Trevas, né? Então, para a gente ver um pouco essa questão de sonhos e pesadelos que percorrem muito essa trajetória da história do Pinóquio. E, no caso, o título do filme é Pinóquio e o Imperador da Noite, né? Que é um filme bem interessante. Eu acho que era um pouco perturbador, talvez, assim, para algumas crianças, né? Mas eu sei que muita gente, na época que foi lançado o Pinóquio e nos relançamentos no cinema, se assustavam também com o Pinóquio da Disney, principalmente com as sequências finais ali da baleia, né? Da baleia monstro e outras sequências ali que, na época, para criança, talvez soe um pouquinho mais forte. Mas eu sei que no Pinóquio Imperador da Noite tem um pouco também disso de lidar com essa parte de pesadelo, com essa chave da lição aí, no caso da perda da liberdade, né? Uma coisa bem interessante. Então, fica uma dica aqui para quem não conhece, acompanhar, né? Assistir, conferir essa versão do filme da Filmation. Agora, o Guilherme Del Toro, eu acho que caminha para ser a melhor animação de 2022, seria a minha aposta aí para o Oscar de animação agora em 23, mas eu deixo aqui uma dica bem legal para quem está mais interessado em informações de produção do Pinóquio original da Disney de 1940. O pesquisador J.B. Kaufman, que tem uma série de livros, inclusive ele tem 2 livros fabulosos sobre a história da Branca de Neve e os Sete Anões de 37, ele escreveu um livro aqui sobre o Pinóquio, né? É um livraço, um livrão bem grande, e chama Pinóquio, The Making of the Disney Epic, e é bem interessante não só para acompanhar todo o contexto da produção, como que se deu escolhas criativas, mas ele fala também passo a passo, sequência por sequência, como é que se deu a produção do filme. Acho que para quem está interessado em saber como funciona o desenvolvimento de uma produção, especialmente naquela época, né, da era de ouro da animação, é uma dica muito boa aqui que eu, sem dúvida, aprovo, né? Não tem, aliás, qualquer livro do J.B. Kaufman é muito bom. Mas, enfim, confiram aí o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Se quiserem comparar o da Disney, embora eu considere o filme da Disney muito preguiçoso, tem a versão aí da animação produzida na Rússia, que também é bem interessante, mais simples, mas também é uma adaptação bem legal, já em animação CGI, né, computação. E em 2019 teve essa versão do Pinóquio, com o Roberto Benigni fazendo o Gepeto também, que é uma versão também bem simpática, muito bonita também, muito melhor do que a versão que ele fez em 2002. Né? Então, confiro, mas sem dúvida alguma, a versão aí do Guilherme Del Toro é sensacional e ele é um grande defensor da animação, né? Como técnica, né? Não como gênero. Ele, nas entrevistas que ele tem dado, ele defende muito isso, né? Eu sei que, inclusive, um grande defensor da produção de animação lá no México, né? Também a gente está tentando redescobrir que as pessoas conheçam mais também a história da animação mexicana. Então, aqui ele merece uma grande atenção, né, um grande respeito de nossa parte por ser um defensor também da animação. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Não esqueçam de dar o seu like e deixar aqui o seu comentário, a sua crítica, dizer qual é o Pinóquio que você mais gosta, se você gostou da versão do Del Toro, se você gostou do da Disney, ou a versão animação russa, para quem tiver acesso e poder assistir. E quem sabe aí mais para frente a gente volta a discutir um pouco o Pinóquio, tá bom? Até mais.